Algo que podemos falar a respeito de quem Deus é, na forma como Ele se revela nas Escrituras, é que Ele é doador. Jesus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A expressão do seu amor é vista na sua capacidade de doação. Tiago 1,5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus tem uma mentalidade doadora. Se as Escrituras dizem que nós devemos ser imitadores de Deus, como em Efésios 5,1, nós também precisamos da mentalidade doadora. Esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo. Estou hoje na Bahia, na orla de Salvador, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Atos 20:35, numa conversa com os presbíteros de Éfeso, com os quais Paulo se reuniu em Mileto, ele diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando Paulo menciona as palavras do Senhor Jesus, ele cita uma frase que não se encontra nos evangelhos. No entanto, como o Senhor Jesus lhe apareceu muitas vezes e lhe ensinou muitas coisas diretamente. No assunto da ceia, por exemplo, Paulo diz: eu vos transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Ele não estava naquela última ceia, mas ele recebeu esse ensino diretamente do Senhor. Acredita-se que nesse caso não seja diferente. Mas Paulo ensinava e comunicava aquilo que havia recebido do Senhor. E entre as verdades que ele compartilhava, havia essa declaração: mais bem-aventurado é dar do que receber. A natureza humana é egoísta e ela foca muito mais em receber. A natureza divina é altruísta, é doadora, e ela exalta o dar acima do receber. É com essa mentalidade que nós precisamos viver a vida cristã. Alguém disse com muita propriedade que a vida cristã envolve receber, celebrar o que recebemos, mas também repartir, compartilhar, doar aquilo que nós recebemos. Portanto, se a vida cristã começa com o que recebemos de Deus, ela jamais pode se limitar apenas numa mentalidade que recebe, mas não compartilha. Uma mentalidade que recebe, mas não dá. E com isso em vista, eu gostaria que nós pensássemos alguns detalhes, por exemplo, sobre a questão das nossas reuniões. Normalmente, as pessoas costumam dizer que vão ao culto para receber de Deus. E não é errado que haja a mentalidade de receber de Deus. No entanto, a Bíblia não fala apenas a respeito disso. Eu sei, e não há tempo para discutir isso em detalhes, que não podemos fazer isso em qualquer tipo de reunião, mas há reuniões onde a nossa mentalidade deveria ser a de dar, não a de receber. Por exemplo, em 1 Coríntios 14:26, Paulo diz: quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Ele diz que nós precisamos vir com a mentalidade de oferecer alguma coisa que vai abençoar e edificar a vida dos nossos irmãos. A lei de dar e receber, mencionada por Paulo em Filipenses 4:15, não é apenas para questões de ordem material e financeira. Muitas vezes falamos a respeito disso. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. E muitas vezes falamos dessa lei de dar e receber quase como se ela só se aplicasse a questões materiais e financeiras. Mas o nosso tempo, o nosso serviço, tudo isso compõe a lei de dar e receber. Uma segunda coisa a ser entendida, além dessa visão das reuniões, que não deveríamos pensar apenas no modelo de receber e principalmente no de dar. Uma outra coisa é que uma espiritualidade que não carrega a mentalidade doadora é uma espiritualidade incompleta. Na parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus nos mostra como tanto um sacerdote como um levita, os religiosos da época, foram egoístas e indiferentes com a necessidade de alguém. Não se dispuseram a oferecer ajuda, não se dispuseram a dar atenção e socorrer ao necessitado. Nós precisamos compreender, na perspectiva divina, que a negligência do bem sempre será tratada como pecado. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 17, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Portanto, precisamos entender que aqui fazer o bem é a disposição de doar o nosso tempo, de doar a nossa atenção, de doar a nossa energia em favor daqueles que precisam e que necessitam. Eu gosto de um exemplo quando falo dessas coisas que diz respeito ao Mar Morto. O Mar Morto não apenas é morto, nós poderíamos chamá-lo de matador. Pela alta densidade de sais,
né? Não há quase que nenhuma forma de vida ali. Ele está num lugar de cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, portanto ele só recebe água que escoa para ele, mas ele mesmo não compartilha com ninguém. Por conta disso, a água apenas evapora e os sais vão se tornando cada vez mais densos. Acredito que isso vale e muito para falar da nossa vida. Crentes que apenas recebem sem dar, eles começam a entrar num lugar de esterilidade, né? A saúde divina se manifesta na mentalidade e na disposição doadora. Aliás, deixe-me falar um pouco a respeito dessa questão de serviço e até mesmo de uma mentalidade distorcida de serviço que vemos em muitas igrejas. Além de um grande grupo, né, que tem apenas uma mentalidade de consumo, que vai apenas para receber, sem nunca se dispor a ajudar, a compartilhar, a fazer algo por outros. Até mesmo daquele grupo menor dos que se dispõem a trabalhar e a servir. Muitas vezes nós acabamos encontrando uma mentalidade errada. Por exemplo, pessoas que acabam querendo fazer só aquilo que gostam, né? Muitas vezes eu me questiono o que é que está por trás, né, de uma declaração como, mas eu não gosto de fazer isso. Se a pessoa está ali entendendo a importância de sacrificar-se a si mesmo em prol de outros, ou se ela apenas está buscando o que a gente chamaria aí, né, de uma terapia ocupacional, fazer algo que eu gosto, fazer algo que me agrade, fazer algo que eu me sinta bem e não apenas aquilo que é necessário. Eu criei 2 filhos, né? Se algum momento eu falasse para você que era gostoso acordar à noite para atendê-los, né, oferecer alguma mamadeira, se algum momento eu falasse que trocar fraldas, né, foi uma das coisas mais prazerosas da minha vida, eu estaria mentindo. No entanto, eram coisas necessárias. Nossos filhos, incapazes, né, de fazer isso por eles mesmos, precisavam que os pais os ajudassem. E não é o tipo de coisa que a gente faz apenas por prazer, mas principalmente por dever. É lógico que à medida que o tempo passa, né, você consegue ter prazer em ter cumprido bem o seu dever. Mas não significa que a tarefa em si seja atraente, como se ela fosse recompensadora por si mesma. Recompensadora é a ideia de podermos servir os nossos filhos e fazer isso com alegria. É por isso que você vai encontrar uma disposição maior de servir nos adultos, nos maduros, do que necessariamente nas crianças. Espiritualmente, não podemos agir de forma diferente. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino, 1 Coríntios 13:11. Ele diz, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Precisamos cultivar essa mentalidade. Isso, na verdade, precisa ser parte do que eu classificaria dos sinais do nosso amadurecimento espiritual, do nosso crescimento. A disposição de servir, né? Deixar de estar no centro, deixar de pensar apenas em nós mesmos. Aliás, falando a respeito de dar, né, eu disse que não podemos pensar que a lei de dar e receber se aplica apenas a coisas materiais. Eu diria que é até mais fácil você dar alguma coisa do que dar algo de si mesmo. Aliás, foi John Blanchard que afirmou, é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. E quando vamos amadurecendo, precisamos de fato entender a disposição de dar. Jesus, por exemplo, precisou corrigir os discípulos pela falta de uma mentalidade doadora. Eles estavam disputando entre si quem era o maior, imaginando que a posição que Jesus lhes tinha oferecido não era uma posição de serviço, e sim uma posição de reconhecimento. O próprio Jesus diz, olha, os maiorais desse mundo que governam são servidos pelos outros. Mas ele diz, entre vocês não será assim. O Senhor Jesus afirma ali em Marcos 10, dos versículos 43 a 45, né, que ele mesmo não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E se temos a ordenança bíblica de que haja em nós o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus, precisamos então de fato entender e cultivar essa mentalidade doadora. Aliás, antes de Paulo dizer em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e depois vai falar de como Cristo se esvaziou, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele primeiro diz no versículo 4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então, a palavra de Deus realmente nos orienta, ela aponta nessa direção, de que nós não devemos nos colocar no centro, não devemos buscar apenas o que é o nosso interesse, mas sim aquilo que é interesse dos outros. Uma mentalidade doadora é uma mentalidade servidora, né? Precisamos, de fato, entender que a expressão servo de Cristo, servo de Deus,
né? Não deveria apenas ser algo que usamos para tentar transmitir algum tipo de espiritualidade, mas deveria ser um rótulo prático, um adjetivo realista de corações que se dispõem a servir. Acredito, né, que uma mentalidade correta de serviço vai nos levar a buscar não apenas aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada, aquilo que na verdade abençoa a vida de outros. Em Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando ele usa a expressão não nos cansemos de fazer o bem, ele mostra, né, que muitas vezes isso requer de nós esforço e dedicação e não mero prazer. Aliás, a Bíblia mostra uma faceta não tão emocionante do serviço. Há um momento onde Jesus diz aos discípulos: até quando vos sofrerei? Em outro, Paulo diz: sede firmes, abundantes, né, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, se há necessidade de firmeza e de constância, não fazemos isso apenas por causa de um bom humor, mas de uma decisão e de uma mentalidade. Uma mentalidade que nos faz mais parecidos com o Senhor, uma mentalidade doadora. Que essa seja uma marca na minha vida, na sua vida. Nenhum de nós chega lá da noite para o dia, mas também não avançaremos para esse lugar, se não nos permitirmos ser corrigidos e encorajados pela palavra de Deus. E o Senhor te abençoe e te conduz a desenvolver cada vez mais essa mentalidade doadora.